Fala, gente boa! Tudo bem? E aí, como vocês foram de festa? Espero que tudo bem. Não só hoje, nessa data, que de fato não demonstra o dia do nascimento do Salvador da humanidade, de Jesus, mas que toda pessoa ocidental que vive sobre a cultura cristã, que valoriza a cultura cristã, está vendo a cultura cristã sendo varrida do mundo, cancelando, sendo cancelada, né? Sendo inclusive deturpada, profanada, mas que toda pessoa que tem um entendimento do que representa o nascimento de Jesus, não apegado a simbologias pagãs, das culturas nórdicas, do sincretismo religioso, da prostituição cultural, ideológica, religiosa, a partir do século III com o imperador Constantino, mas que entende que Cristo deve nascer todos os dias no nosso coração e que ele veio até nós da forma mais singela, mais vulnerável possível, como uma criança. Se fez como um de nós, cresceu, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Que essa máxima governe a sua vida e eu espero que você tenha aproveitado a oportunidade para falar desse amor durante a mesa, para aquela pessoa que você talvez nunca veria entrando numa igreja. Veria essa pessoa entrando numa igreja ouvindo uma mensagem, mas que ela possa ter ouvido essa mensagem, escutado sobre o amor, a graça de Deus através da sua boca no dia de ontem. Não só ontem, mas sempre. Pessoal, é o seguinte, deixa eu conversar algumas coisas com vocês que eu julgo que são coisas interessantes, tá? Que rolaram aí durante o dia de ontem e vão acontecer no dia de hoje, no decorrer da semana. Eu vou conversar com vocês rapidamente sobre essas informações. Tem muitas outras coisas, mas para esse vídeo não ficar demasiadamente longo, eu vou ser objetivo e pontual a partir daqui. Primeiro eu estou colocando para você aí agora, reduzindo a minha imagem, ampliando a tela para vocês, sobre um evento, né, um evento de ordem meteorológica, um grande acúmulo de massa de ar fria que se deslocou para os Estados Unidos com ventos de mais de 100 km por hora, provocando caos e muitas baixas. Mais de 2 dezenas de pessoas, até o presente momento que eu gravo esse vídeo, né, se foram, né, perderam as suas vidas, acidentes trágicos, coisas sérias, muito sérias aconteceram, carros debaixo de neve, né, estou falando de metros e mais metros de neve. Dia 21 de dezembro é o solstício de inverno no hemisfério norte. Aqui no Brasil, no hemisfério sul, nós vemos o início do verão, né? E o clima mundial, estou falando de clima mesmo, não estou falando de tempo, tá? O clima mundial está passando por grandes alterações. Há um evento que, por uma questão ideológica e financeira, parte da comunidade científica que está ligado, né, a onda ideológica não assume uma realidade que o geomagnetismo tem grande influência na questão climática mundial. E o evento de ontem, que resultou até o presente momento em mais de duas dezenas de baixas de vidas, carros soterrados, grandes congestionamentos, temperaturas chegando mais ou menos em menos 10 graus em lugares que era para chegar em 5, por exemplo, em Nova York, né, do nada, assim, da noite para o dia. Em alguns outros lugares, como do Canadá, né, até, você ter noção, mais ou menos 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos foram impactadas diretamente com este ciclone bomba, com essa massa gelada que desceu, esse acúmulo de massa da Sibéria, estou colocando para vocês do Médio Sul, esse engavetamento da Sibéria, e um grande poder desceu para os Estados Unidos. Então, do Canadá até a parte mais ao sul dos Estados Unidos, nos pontos mais frios, né, por exemplo, do Canadá e dos Estados Unidos, foi registrado menos 40, e no caso do Canadá, menos 50 e poucos graus. Isso é histórico, não aconteceu em um período recente. Então, nessas proporções, foi único, foi histórico. Para aqueles que lembram das palavras bíblicas, do sermão profético, para aqueles que analisam escatologia, estão olhando para esses eventos e percebendo que realmente a natureza está gemendo. E sim, esse evento aconteceu de modo surpreendente. Eu estou manuseando um pouco para você. Olha, engavetamentos em massa em meio a ciclone bomba nos Estados Unidos. Tempestade de inverno atinge diversos estados,
com nevascas, com uma onda polar siberiana que afeta 2/3 dos Estados Unidos. Eu falei 200 milhões de pessoas afetadas diretamente. Uma tempestade de inverno de rara intensidade e proporções históricas varre os Estados Unidos, provocando fechamento de estradas e aeroportos em grande parte do país na antevéspera do Natal. Mais de 240 milhões de pessoas, né, mais de 70% da população americana, são afetadas por alertas meteorológicos, informou o Serviço Nacional de Meteorologia. Metsu está colocando algum gráfico, né, de satélite, mostrando essa onda azul aí, é a onda fria, né, é o deslocamento que o Metsu chamou de engavetamento de massa fria, né, através desse ciclone bomba, como é chamado. E aí tem vários, ó, menos 30 graus, menos 40 graus no norte do país. Tem mais um aqui embaixo, que são imagens dos engavetamentos. Ó. Tem um canal News 5 lá de Cleveland, outros do CTV News, né, um acidente sério envolvendo os 2 caminhões, cidades alagadas, né? Vocês estão vendo aqui uma onda de frio, de neve, como vocês conseguem ver aí na imagem, e etc. Bom, então isso aqui é um assunto que eu tinha que passar para comentar com vocês, foi algo histórico, assim como tudo que estamos vendo no mundo de uns anos para cá, de 2020 para cá, né, como se fosse um alerta para a humanidade corrigir o seu caminho e entender, né, os sinais, e também que esses ciclos acontecem a cada uma geração. Então nós estamos falando de coisas de 70, 80, até 100 anos que acontecem esse tipo de evento aqui, nessa intensidade, nessa proporção. Bom, outra coisa que eu queria comentar é isso daqui, ó. Tá circulando aí na rede social, né, em alguns sites, e tudo começou por uma jornalista, se eu não me engano foi da UOL, uma jornalista esquerdista que já compartilhou algumas fake news, né, e matérias altamente tendenciosas, né, sobre o presidente. E agora, mais uma vez, ela publicou essa matéria dizendo que o presidente vai passar o Réveillon com o Donald Trump. Vai passar o Réveillon lá nos Estados Unidos, vai abandonar o seu povo, abandonar aqui, estão mais de 50 dias, em conteste, reclamando, exigindo mais liberdade, respeito à Constituição. Estão sendo, inclusive, presos, cidadãos sendo presos por ordem do Supremo, cidadãos sem foro. Estão exigindo a garantia da liberdade, estão exigindo um posicionamento das autoridades que, segundo a Constituição, têm poderes para colocar as coisas no eixo. E quando essa jornalista publica esse tipo de matéria, ela está, mais uma vez, numa tentativa de jogar um banho de água fria e de mostrar que o líder desse pessoal, né, é um ingrato, é um irresponsável, não está nem aí, está pouco se importando. A ideia justamente é provocar essa cisão, essa ruptura de vez, já que, de fato, né, sim, incomoda e muito o silêncio. Mas eu compartilhei com o pessoal no Telegram, convido vocês a irem lá para o meu Telegram, e também compartilhei na minha comunidade privada, que é o Geopolítica Premium, o link está aqui embaixo, vocês podem ir para lá, sobre um artigo de 1964, né, 3 meses antes da intervenção de 64, foi publicado um artigo do David Nasser, 3 meses antes, ele falando do general do Exército, o comandante do Exército, e chamou o comandante do Exército de O Grande Mudo, porque naquele período antes da intervenção de 64, David Nasser, jornalista, escritor, né, comentarista político, já faleceu. 3 meses antes do ato militar em 64, ele disse que o silêncio do comando, do alto comando do Exército, que puxaria, né, lideraria esse movimento para barrar o comunismo no Brasil na década de 60, o silêncio era assustador e chegou a comparar o líder do Exército, naquela época, o general, como um leão velho, banguelo e adestrado. Mas ele disse que, na hora certa, esse leão iria rugir. Isso lá em 64, 3 meses antes da intervenção. Então, cuidado ao omitir opiniões sobre uma matéria tendenciosa, de jornalistas tendenciosos, de portais tendenciosos. Eu estou colocando para vocês na tela agora, eu coloquei, ó, é fake que Bolsonaro vai passar o ano novo com Trump. Eu só quero que você dê uma olhada nos portais que estão ranqueados aqui, os primeiros portais que estão dando notoriedade a essa informação. Então, a quem interessa de fato essa informação, já faço um comentário crítico, bem crítico sobre isso. Mas olha só, revista Fórum, revista socialista, né, uma revista que defende abertamente o comunismo.
Então, olha, Revista Fora é o primeiro, depois Carta Capital, outro jornal socialista, depois outro jornal socialista que compartilha muito fake news. Notícias UOL, Brasil 247, é um jornal, é uma extensão do diretório do PT. E até 16 horas, 247, UOL, Carta Capital e Revista Fora. O Google está colocando ali para as pessoas clicarem imediatamente, né, sobre o tal convite. Bom, não sei se isso é verdade, não estou inclinado a aceitar que seja verdade, mas eu sei da intenção de quem publicou originalmente essa matéria. Ponto final, porque já tinha feito isso anteriormente e está fazendo com muita frequência. Uma coisa eu falo com vocês, ninguém sabe de nada. Ponto final, isso é único na história, né? Inclusive o presidente teve de moto, né, durante o Natal, lá no QG, deu uma passeada, etc. Deixa eu seguir aqui mais um pouquinho, queria passar por essa informação e seguir com vocês. Olha isso daqui, a exemplo da Universidade de Brighton, no Reino Unido, falando sobre o Natal. A palavra Natal ela é muito cristocêntrica, então precisa tirar Cristo. E eles querem fazer isso o tempo inteiro, que é destruir a cultura cristã, porque a cultura cristã está junto com princípios de moralidade que regem a humanidade. E de novo aqui, pessoal, eu não comemoro árvore, Papai Noel, né, São Nicolau. Vocês não vão ver celebrando Tammuz, deuses do solstício de inverno, culturas pagãs. Vocês não vão me ver fazendo isso. Mas eu sempre vou me posicionar em favor da cultura cristã e símbolos do Ocidente, pensando no que essa onda do marxismo cultural, desse globalismo, da destruição de pilares fundamentais da nossa civilização, tem feito nessa guerra cultural, semântica, linguística, ideológica, espiritual primordialmente. Então, por isso que eu falo e saio em defesa não só deste feriado cristão em si, mas também da Páscoa e de muitos outros feriados cristãos e preservação dos símbolos da fé cristã e os símbolos ocidentais. Somente por este aspecto, beleza? Então, aqui, vocês viram a Universidade de Brighton falando sobre o Natal. E como eles fazem com muita frequência, não só colocar o Papai Noel gay e trans, mas também o Jesus no mesmo aspecto, Maria e todo o símbolo cristão, fora do Brasil e no Brasil. Vocês estão vendo que agora a Universidade de Stanford, uma universidade respeitadíssima, está criando uma lista com palavras nocivas, cerca de 42, mais ou menos 42 palavras, se não falha a minha memória, que aqui o The Independent, está destacando para a gente, que é: lista de linguagem nociva de Stanford inclui americano e sobrevivente. Uma listagem com várias palavras que, né, foi destacado como nocivas. Então vocês estão vendo que essa onda do cancelamento, com esse galera mimizenta, e isso tem um respaldo que inclusive está em programação preditiva de filmes. O Demolidor de 1993, as pessoas eram multadas por palavrões, palavras inadequadas, etc. O filme, ele anunciando o que iria acontecer. E é isso mesmo, até que vocês estão vendo pessoas sendo presas por orarem na mente, orarem em silêncio. Né? Algumas partes da Bíblia não podem ser mais proferidas porque não se aplicam mais no século XXI. Né? Algumas palavras presentes nas músicas não podem mais ser faladas. E uma grande idiotice, inclusive intelectual. Não estou falando só do Kleber Lucas, mas de muitos outros que alegam que determinada música é capacitista, é misoginia, é machismo, é fascismo, é apelo à ditadura, nosso general crítico. Eu mostrei para vocês aqui. Todo esse mimimi tem um respaldo de que lá na frente vai ter o tal do crédito social global, do bom cidadão, que respeita o meio ambiente, não consome carbono, não consome proteína animal, é proteína sintética, né, que respeita o governo, que não fala mal das autoridades, que não atenta ao Estado democrático de direito, que respeita, né, o que as autoridades dizem, etc. Esse bom cidadão, exemplo do que acontece lá na China, com o crédito social, o cidadão que toma tudo que o governo manda, o cidadão que obedece, né, que não pode mais usar o seu dinheiro físico porque ele não existe mais, são somente as CBDCs, né, tem o seu score ali, que é o seu status do crédito social. É o modelo que está seguindo aqui para o mundo. Né? E isso daqui é mais um exemplo, que eles fazem a humanidade olhar para algo supérfluo. Americano é preconceituoso, né? Sobrevivente é preconceituoso, você não pode falar esclarecer, que é preconceituoso. Eles fazem você olhar para algo supérfluo, enquanto na verdade não tem o interesse de se resolver nada. É típico do marxismo cultural, né? Ele usa
para aumentar o seu engajamento na rivalização das classes, na tal da crítica, na crítica racial, etc. Divide ainda mais as pessoas e não tem interesse de fato em resolver um racismo, uma misoginia, um problema que acontece mesmo na sociedade, mas pega algo supérfluo para manter aí muito forte a sua agenda de cancelamento, de controle, de punição ou de benefício para o bom cidadão que está sempre obediente, se curvando a essa lógica. Então, eu queria destacar isso aqui para você. Tem muitos outros portais falando sobre isso, eu deixei só essa manchete aí do Independent, Stanford, mais uma vez caminhando firme para isso. Agora, deixa eu passar rápido para vocês aqui sobre estes aspectos, né? Esse nosso vídeo live off, né? Não vai ficar muito longo não, eu já vou encerrar. Olha isso daqui, InfoWars. O InfoWars recuperou uma matéria para a gente muito interessante. Há uma corrida, gente, e eu já comento sobre essa corrida, que é do ponto de vista empresarial, avanço tecnológico, mas também vem como um prato cheio, né? Para esse mundo distópico aí, a lá Black Mirror. Olha aqui, o InfoWars resgatou isso, ó. BBC News, de 1968, previu um microchip, controle do governo mundial de todas as informações. Um programa da BBC News de 1968 falou, né, abertamente sobre o microchip controlando as pessoas. Está aqui a matéria. Olha um videozinho rápido aqui na plataforma lá do InfoWars. Ó. We call these things surgical transmitters. One was fitted inside you. Um transmissor, né, dentro da pessoa, etc. Aqui, 1968, falando sobre a vigilância global em massa, vigilância mundial. Interessante, né? Mas vejam que eu vou colocar para vocês aqui algumas coisas. Ó, isso aqui, por exemplo. Há uma corrida entre Bill Gates, o dono da Amazon, e The Washington Post, que é o Jeff Bezos, né, e as suas outras corporações, com o Elon Musk. Há uma briga aí, e o Twitter está no meio disso tudo. Vou explicar para vocês. Olha essa matéria aqui do Fusões e Aquisições, mostrando que o Bill Gates, junto com o Jeff Bezos, estão financiando, estão em um projeto, buscando muito dinheiro, né, mais alguns bilhões em suas carteiras, estão financiando uma empresa chamada Cicron. Essa empresa Cicron, eu fiz um vídeo específico sobre essa empresa Cicron, que hoje, além da DARPA, que é a agência ligada à inteligência militar dos Estados Unidos, desenvolve implantes cerebrais. Só que o da Cicron, ele tem um diferencial, que ele não é tão invasivo. Ele usa os seus neurotransmissores, seus circuitos, através das veias. Né? São nanotransmissores através dos vasos sanguíneos e acessam até o cérebro. Né? E lá espalham-se, né, nas ramificações neurológicas, etc., e dão determinados impulsos e fazem as pessoas controlar as coisas ou ler esses transmissores, que vêm através da corrente sanguínea, dos vasos, artérias, etc., conseguem ler os pensamentos das pessoas e as pessoas conseguem escrever só com a mente. Né? Isso já teve um teste público que eu mostrei para vocês em um vídeo aqui. Essa empresa se chama Cicron. E quem são os grandes investidores dessa empresa? Olha aqui, a Fusões e Aquisições está destacando para a gente. Olha só, Bill Gates e Jeff Bezos investem em startup que lê pensamento. O neurocirurgião americano Thomas Oakley conseguiu atrair a atenção de 2 investidores para a Cicron. Nesta quinta-feira, 15 de dezembro, a startup de neurotecnologia recebeu um aporte de 75 milhões de dólares. Participaram da rodada Bezos Expedition, que é a empresa de investimentos do Jeff Bezos, a empresa de Venture Capital de Jeff Bezos, né, o dono da Amazon, e a Gates Frontier, de Bill Gates, o cofundador da Microsoft, né, a empresa de investimentos do Bill Gates. Né. Contribuíram também a ARC Ventures Partners, que é uma grande empresa de captação de recursos, né, capital. Com os últimos cheques total recebido na Cicron chega a 145 milhões de dólares, coisa que a Neuralink do Elon Musk ainda não conseguiu. Bom, só para vocês entenderem, essa empresa trabalha então com essa sincronização, são BCIs, que é o cérebro, né, é uma abreviação para cérebro em inglês,
né, a conexão e interface. Não é a junção de máquina e cérebro, né? Essa nova simbiose, né, que é esse transhumanismo. A ideia do benefício, que é realmente um grande benefício, pessoas tiveram algum tipo de paralisia, algum tipo de acidente vascular, que perderam alguma função de fala, de locomoção, esses nanocircuitos, né, essas máquinas, conseguem reativar determinadas áreas do cérebro. Mas, óbvio que nós estamos olhando para uma grande distopia. Agora, presta atenção aqui. Então, há uma corrida mundial para essa nova humanidade, para esse transhumanismo, que é a fusão homem-máquina. Tá? O chip na mão, na testa, o chip cerebral, Neuralink, a DARPA, as agências chinesas, você tem Cycron, você tem a agência britânica e etc. Ao mesmo tempo, vocês estão percebendo que estão prometendo para essa humanidade a imortalidade, conforme o próprio Google já destacou, que em 45, etc., o homem vai ser imortal. E o presidente do Fórum Econômico Mundial, o socialista que ganha mais de $1 milhão, o Klaus Schwab, disse que em 2025 os homens terão um implante cerebral que vai fazer com que as pessoas interajam somente pela força do pensamento e vai ser uma humanidade mais evoluída. A ideia é vencer a morte, né? Então o homem pode se tornar imortal sem Deus, sem se arrepender dos seus pecados. Enganam-se todos eles. Bom, mas há então uma briga aqui. E o Elon Musk também, ele está usando o Twitter pressionando o presidente dos Estados Unidos, que é democrata e recebe grande apoio, grande investimento do Bill Gates, do Jeff Bezos, de tecnocratas, globalistas, de esquerda, né? Toda essa galera desse pacote, né, ideológico envia recursos para os seus candidatos democratas, candidatos de esquerda, beleza? E do outro lado você tem o Elon Musk, que eu falei para vocês, olha, muito cuidado aí, não bota a mão no fogo, cuidado com tecnocratas e globalistas, cuidado com um cara que se diz um libertário, mas quer colocar um microchip no seu cérebro. O Elon Musk tem uma empresa que não conseguiu captar tantos recursos e que não conseguiu ainda a aprovação do FDA, que é a Agência Regulatória dos Estados Unidos, para testar implantes cerebrais, chips cerebrais, através da Neuralink, a sua startup, em seres humanos. Só conseguiu em uma porca, só conseguiu em um macaco. E ainda mais, a Agência de Segurança dos Estados Unidos, junto com o FBI, está processando o Elon Musk, dizendo que ele está provocando maus tratos aos animais. Então é uma corrida do ponto de vista do avanço tecnológico. Quem domina a tecnologia domina, de certo modo, o futuro da humanidade. Vocês estão vendo aqui uma corrida muito grande do sistema mundial para o controle, uma corrida muito grande para esse sonho da elite, da imortalidade, desse super ser humano, que muitos filmes falam que serão completamente controlados, seja pelo controle de palavras, como vocês viram aqui da Universidade de Stanford e muitos outros, desse povo mimizento, dessa reprogramação neurolinguística, desse novo normal, desse mundo, né, purpurinado, né, terra, ar, coração, os ursinhos carinhosos, desse mundo que, olha, se você não falar determinadas palavras, o mundo vai ser maravilhoso, mesmo que o Brasil seja governado por um ladrão, mas será maravilhoso porque o amor sempre vence o ódio, etc. Então, você vê um desejo muito grande. E do outro lado, você tem o Elon Musk, também tem um desejo, inclusive de usar informações sobre o comportamento humano através da rede social, Twitter, das maiores do mundo, e atrelar isso aqui a um dispositivo, uma inteligência artificial, que também tem humanoides na Tesla, está desenvolvendo humanoide. Então, usar isso em seu favor. Então, tem uma briga de desenvolvimento de tecnologia, tem uma briga aí de controle social, controle da humanidade no futuro, esse futuro distópico. Não estou fazendo nenhuma análise surreal com vocês. Isso daí é fato. E do outro lado, você tem essa briga de titãs aqui, que tem o presidente dos Estados Unidos, aí vai lá o Elon Musk, né, que está sendo investigado na sua empresa, que não conseguiu captação suficiente, que quer também colocar um chip cerebral, e ele vai lá e futuca o presidente dos Estados Unidos, que recebe investimento, que é enfim, uma figura, um corpo sem alma, mas recebe investimento aí, apoio do Bezos, investimento do Gates, do Fauci e toda essa trupeada globalista,
E do outro lado você tem Elon Musk soltando informações sobre o laptop from hell, né, sobre a família do presidente dos Estados Unidos, etc. Então fica essa briga, você acha que um é bonzinho e o outro é mau. Cuidado com essa história, cuidado, porque tem muito interesse no meio disso tudo. Eu estou mostrando para vocês aqui o interesse corporativo. Neuralink, e você tem Cycron, então de um lado você tem também a Blue do Jeff Bezos, do outro lado você tem a Starlink, né? E tem também a SpaceX do Elon Musk, que tem contratos com a NASA, governo norte-americano. Então toda essa briga de controle de capital, briga dos barões, né, do investimento e também dessa vanguarda da tecnologia que está acontecendo. Então, estou passando para vocês só mais uma coisinha, ó. Mecanismos moleculares para liberação de síncrona, assíncrona e espontânea de neurotransmissores, né? Falando aqui, é uma publicação do PubMed, também sobre essa realidade. E aqui, mais uma matéria sobre Cyclone Switch, que é a interface cérebro-computador, que eu expliquei para você, mais uma matéria. E aqui é o próprio site da Cyclone, que vocês podem acessar depois para se interarem mais sobre esse avanço, né, de tecnologia, essa sincronização, que no futuro aí vai estar justamente ou na mão direita ou na testa. Lembrando a vocês, não estou fazendo uma forçação de barra de análise sobre a marca da besta, porque ninguém receberá a marca da besta por acaso. As pessoas vão desejar, porque além do fator tecnológico, do fator financeiro, do fator social, do fator ideológico, tem um fator religioso e espiritual, porque quem aceitar a marca da besta, preciso fazer essa observação no final, vai estar se opondo à palavra de Deus. Né? Se a palavra de Deus está na nossa mente, né, no nosso centro de decisões, córtex frontal, a marca da besta também, que é a objeção a Cristo, ao Mashiach, a Yeshua, que é o Filho de Deus. Então, todo aquele que receber a marca da besta está concordando, córtex frontal, testa, está colocando sobre si a marca do diabo, a marca, o número de um homem, etc., que no caso aqui é referência ao anticristo, se opondo a Cristo, aquele que se opõe a Cristo. Então, ninguém vai receber a marca da besta sem querer, mas as pessoas estão sendo reprogramadas no mundo para aceitarem algo sobre o seu corpo, para aceitar o politicamente correto, para aceitar o novo normal, para aceitar o controle e ainda vislumbrar grandes benefícios e coisas maravilhosas. As pessoas estão num grande afã de ver o real digital, né? De ver o dólar digital, o euro digital, e não percebe que isso daí é justamente o fim da liberdade e o controle total, né? A exemplo do que acontece lá no Dragão do Oriente. Meus amigos, eu vou parar por aqui, né? Essa nossa transmissão especial de muitos assuntos. Se vocês gostaram, não deixem de compartilhar, colocar os seus comentários, que mais eu deixei de comentar aqui com vocês, de falar com vocês, né? De sincronizar de informações. Comente aqui, continue o vídeo nos comentários. Muito obrigado. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. Paz. Tchau, tchau.